1 João capítulo 2, versículos de 3 a 6. Acharam aí? Diz assim: E sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu santo nome, que a tua palavra encontre morada nos nossos corações, para que possamos andar conforme a tua vontade e não conforme o nosso querer. Derrama a tua graça, fala os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quando jovem na igreja, ali, mais ou menos um pouquinho depois que eu cheguei na igreja, lá em 1995, uns americanos vieram, e sempre os americanos estavam aqui, hoje até a frequência é menor, né? Mas os americanos estavam sempre junto com as igrejas comunitárias e traziam bastante coisas lá, e teve uma época que eles trouxeram uma pulseira, e essa era uma pulseira colorida, e naquela pulseira tinha uma sigla, né? WWJD, era What Would Jesus Do? Que quer dizer, em seu lugar, o que Jesus faria? Então, a ideia era o seguinte: se você tivesse com aquela pulseira, cada vez que você tivesse numa situação em que você tivesse o dilema entre obedecer a Cristo e desobedecer a Cristo, e você olhasse para aquela pulseira, você ia se lembrar da pergunta: se Jesus estivesse aqui nessa mesma situação, o que é que ele faria? Para que a gente pudesse ser estimulado a fazer igual a Jesus, a andar como Jesus andou. Como crentes, a gente precisa estar sempre preocupado, né, com a vontade de Deus e em fazer a vontade de Deus. Então, João, nós vimos aí nas mensagens passadas que ele nos apresenta primeiro uma mensagem que não é dele, né? A mensagem que dele ouvimos. Ele se refere a Jesus, né? A mensagem é de Cristo, não é dele, mas é do verbo da vida, né? Esse verbo da vida que ele apresenta a Jesus, que ele apresenta como o próprio Deus. A gente vê isso tanto na carta quanto no Evangelho. Então, essa mensagem que é de Cristo nos convida a uma comunhão, né, de uns para com os outros e também com Deus, um Deus que é luz e que não há trevas nenhuma, né? Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, foi isso que João nos falou. Então, mesmo não havendo trevas em Deus, ele nos aceita. Veja, nós como pecadores, ele nos aceita. Agora, como é que ele nos aceita? Ele nos aceita em Cristo, no momento que nós confessamos os nossos pecados e recebemos dele o perdão, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque Jesus é o nosso advogado que defende a nossa causa diante do Pai. E hoje nós veremos que esse perdão, ele se reflete na obediência e na vida daquele que anda como Jesus, que busca andar como Jesus. Então, o Deus que é luz, ele nos perdoa dos nossos pecados e nos ajuda a andar em obediência, assim como Jesus andou. Então, é por isso que o tema de hoje é andando como Jesus. E a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que conhecer a Deus pressupõe obediência aos mandamentos. Versículo 3 diz: E sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Existiam 3 formas de conhecimento, no sentido de conhecer uma divindade no mundo antigo. Você pega lá, especialmente os gregos, né? Apesar que João aqui fala num contexto do Império Romano, mas a cabeça, a mentalidade era muito do Império Grego que tinha antes, que o pensamento grego dominava.
existiam 3 formas de pensar, 2 aqui referentes de falar sobre conhecimento, né? Conhecimento da divindade, 2 pensamentos dos gregos e um pensamento dos judeus. Então, uma forma de conhecimento aqui dos gregos, conhecer os deuses, era um conhecimento intelectual. Então eu podia, pelo meu intelecto, pelo desenvolvimento de um pensamento crítico, chegar a conhecer os deuses, né? E aqui a gente pensa nos gregos e eles falam de vários deuses, né? O Império Grego ele dominava um povo e a primeira coisa que ele fazia era levar para Atenas os seus deuses, porque eles queriam ter todos os deuses, né? Então eles entendiam que para chegar ao conhecimento dos deuses, você podia chegar de forma intelectual. A segunda forma de conhecimento, que também era um pensamento grego, era o conhecimento emocional. Você podia ter empatia pelos deuses, um conhecimento emocional. Então ele pegava um jovem aprendiz, colocava para aprender com uma pessoa mais velha, e aquele jovem aprendiz participava de uma série de testes que deixava ele muito sensível, né? Ele tinha que viver uma vida sem muito contato com as coisas que dá prazer material, prazer à carne, né? Tinha que viver, chama de asceta, né? Uma vida sem muitos prazeres, sem muito luxo. Tinha que ser extremamente obediente ao seu mentor ali. E chegava um certo momento que ele era colocado para participar de uma peça teatral, onde representava as histórias dos deuses, e nessa representação ele era levado num clima bem emocional, de forma que eles colocavam determinados tipos de iluminação de ambiente, obviamente não com energia elétrica, né? Mas eles utilizavam determinados tipos de iluminação de ambiente, usava fumaça, tipo, sabe aquele teatro onde usa gelo seco, né? Eles usavam diversos recursos, a linguagem, a música de fundo, para que a pessoa se envolvesse naquela história, e pela fragilidade que ele já estava dos testes que havia passado, então chegava no fim da peça, ele acabava dizendo que aquele Deus era ele e ele era aquele Deus. Então ele chegava a um conhecimento emocional dos deuses. E tem um terceiro conhecimento, e esse é o conhecimento dos judeus, e aí é diferente, muito diferente do conhecimento dos gregos. Como é que o judeu conhecia a Deus? O judeu só podia conhecer a Deus porque Deus se revelava. Diferente do conhecimento grego, que você buscava conhecer os deuses, aqui não. Para o judeu, é Deus quem se revela. É Deus quem se revela ao homem. E assim é o pensamento cristão. Nós não alcançamos a Deus pelo nosso intelecto. Nós alcançamos a Deus porque Deus se revela a nós. Então veja, se você um dia entregou seu coração a Jesus, você tem que louvar a Ele muito. Por quê? Porque Ele se revelou a você. Tem pessoas que ouvem sempre, mas nunca vão alcançar o conhecimento de Deus. E conhecimento aqui não é saber que Deus existe, mas é ter um relacionamento com Deus. Então, nesse sentido, é Deus quem se revela. É Deus quem se revela. Então, não é a nossa mente brilhante que nos fará conhecer a Deus. A gente só conhece a Deus se Deus se revela a nós. Agora, João confiava que os destinatários da carta conheciam o Senhor. Ele relaciona esse conhecimento daqueles irmãos à obediência aos mandamentos. E, sabemos que o conhecemos. Agora, como é que a gente sabe que o conhecemos? Se guardarmos os mandamentos. Então, conhecimento de Deus, relacionamento com Deus, não é só quando eu digo que tenho esse relacionamento, mas eu demonstro isso
quando eu obedeço. E a gente podia pensar aqui em mandamentos, obviamente, João está pensando aqui na palavra de Deus como um todo, né? João está pensando na palavra de Deus como um todo. Nós poderíamos usar como parâmetro os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma boa régua, né, para aferir como o crente tem vivido sua vida de obediência, como eu tenho vivido minha vida de obediência, né? Os 4 primeiros mandamentos fazem relação ao nosso relacionamento com Deus e os 6 últimos mandamentos fazem relação ao nosso relacionamento com o próximo. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não chamarás o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Então esses 4 mandamentos têm relação com Deus. Outro, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, a nossa relação de uns para com os outros. Foi interessante quando Jesus teve um encontro com o jovem rico, lembra? O jovem rico disse: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: olha, é só guardar os mandamentos. E aí Jesus, desses mandamentos que fazem relação ao relacionamento humano, Jesus cita 5, né? Jesus diz: olha, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aí Jesus não cita o 6º. E aí quando aquele jovem diz: ah, mas tudo isso eu já faço, já está tudo ok na minha vida. Aí Jesus: pronto, agora está fácil. Vende tudo que você tem e siga-me. Aí o cara disparou. Jesus nunca exigiu isso de ninguém, que a pessoa vendesse tudo que tinha para ir atrás dele. Em alguns momentos ele exige: ó, larga teu trabalho aí, vem comigo, né, com os apóstolos. Mas Jesus pega pesado com ele, porque Jesus já sabia que o problema dele era cobiça. E quando se quebra, no caso dele, o fato da cobiça ser o problema dele, ele já quebrou o primeiro mandamento, porque o dinheiro era o Deus dele e não Deus. Então veja que é um efeito aqui em cadeia, né? Para quebrar o 10º, ele já quebrou lá o primeiro. Mas nesse episódio chama a atenção que Jesus fala dos mandamentos como esse parâmetro para a gente obedecer. É uma régua, né, que a gente pode seguir. Agora, é importantíssimo o seguinte: a obediência aos mandamentos não salva, certo? Não salvam. Por quê? Primeiro, porque é muito difícil obedecer tudo. A gente obedece tudinho, certinho, vai lá, se esforça, engole sapo, faz de tudo para obedecer. Aí chega um momento que a gente não está aquelas coisas todas, né? E aí a gente quebra. É como um castelo de cartas, né? Você vai botando aquelas cartinhas ali, de repente você treme ali, ela cai todinha, você tem que começar tudinho de novo. Então essa é a vida cristã. Tiago disse que se você quebra um mandamento, você é culpado de quebrar toda a lei. Então veja, não é simples. Por isso o mandamento não salva, porque se a gente fosse depender da obediência aos mandamentos para ser salvo, todos nós estaríamos condenados. Nenhum de nós escaparíamos. Então, a obediência aos mandamentos não salva, ela serve de testemunho da nossa salvação. Quando a gente olha lá e diz: olha, estou tentando andar aqui, obviamente a gente não vai ser perfeito, mas estou tentando andar aqui, realmente eu estou conseguindo. Esse mês aqui eu não estou conseguindo, o negócio está mais difícil, né? Então a gente serve de parâmetro, de testemunho, mas não é para a nossa salvação, é porque nós somos salvos e não para que sejamos salvos. Há uma diferença, né? Eu não obedeço para ser salvo, eu fui salvo e por isso eu obedeço. É uma diferença muito grande. Agora, nós como crentes, nós não podemos escolher o que vamos obedecer. Nós simplesmente obedecemos. Eu já falei para vocês de um livro de John MacArthur, Escravo.
E esse livro trata de um termo que na versão americana, assim como na versão em português, foi traduzido, onde no Novo Testamento especialmente, a gente encontra muito a palavra servo, como quando a palavra ali deveria ser escravo, né? É uma tradução que tentou se aliviar os termos. Por quê? Nós temos um histórico que a gente conhece bem no nosso país, assim é muito parecido nos Estados Unidos, com relação à escravidão. A escravidão na história do mundo nunca foi sobre cor de pele. Escravidão na história do mundo foi de povo dominado e povo dominador. Então, quando um povo dominava o outro, independente da cor da pele, ele fazia do outro povo seu escravo. Porém, naquele período, saindo da Idade Média, quando escravidão no Brasil, se você pegar no Brasil, Estados Unidos, Haiti, essa região aqui das Américas, teve a ver com a questão da cor da pele por conta do tráfico negreiro daquela época, porque eles iam até a África comprar escravos para poder trabalhar, por exemplo, aqui no caso do Brasil, muito no plantio da cana-de-açúcar, a gente conhece bem aqui, usina para tudo que é lado aqui ao nosso redor, né? No plantio da cana-de-açúcar, porque eles tentaram escravizar os índios, mas os índios não serviam para esse serviço. Os índios tinham uma coisa que ninguém sabia fazer como eles. Eles deitavam numa rede e ficavam lá até morrer de fome. Morria de fome lá para não ser escravizado. Então, eles não tinham como domesticar, usando a palavra aqui meio pesada, né? Eles não tinham como domesticar ali os índios. Então eles foram atrás desse comércio que estava crescendo, que era o comércio de escravos. Mas na história do mundo, a escravidão ela não é por cor da pele, ela é por povo dominador e povo dominado. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, quando Paulo escreveu, muitas vezes, Paulo, servo de Cristo, ele usa a palavra, geralmente, doulos, que é a palavra escravo. Paulo, escravo de Cristo. Então, quando ele diz assim que nós devemos ser servos, nós devemos ser escravos. Agora, veja, é pesado ouvir isso. Por que é pesado ouvir isso? Por conta da nossa história, né? É inconcebível para a nossa história pensar assim. Mas era o que Paulo almejava falar. Ele está falando, olha, existem dois tipos de escravos aqui. Um é aquele escravo que é dominado, como eu já falei. Ele foi dominado e agora ele tem que obedecer. Só que chegava um momento que a pessoa podia conseguir a sua liberdade. Mas a pessoa conseguia a liberdade, mas ela servia a uma pessoa que não era exatamente aquele senhor ruim que massacrava, né? Isso era um pouco de, vamos dizer assim, entre aspas, sorte aqui, né? Um senhor que não machucava, mas que tratava com um certo cuidado ali. O que é que aquele escravo fazia quando ele alcançava sua liberdade? Ele dizia, não, eu prefiro continuar servindo. Ele ia ficar sem ter para onde ir, né? E ele dizia, eu prefiro continuar servindo ao meu senhor. Aí eles colocavam um brinco naquele escravo e aquele brinco simbolizava que aquele escravo continuava sendo servo, continuava sendo escravo, mas por vontade própria, né? Ele servia por vontade própria. Então, a ideia é que nós somos servos do Senhor por vontade própria, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres da escravidão do pecado e nós escolhemos servir a Cristo. Então nós somos servos de Cristo. Como servos, nós não escolhemos o que a gente vai obedecer. A gente simplesmente obedece. Às vezes, como a gente fica tentando escolher, tentando justificar as nossas ações, querendo escolher o que a gente vai obedecer ou não.
Como servos nós não escolhemos, nós simplesmente obedecemos. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Segunda coisa, então, conhecer Deus pressupõe a obediência aos mandamentos. E a segunda coisa aqui é que o amor de Deus num cristão, ele é aperfeiçoado através da obediência. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste, o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. A declaração pública, né, de uma pessoa que ela é cristã é muito importante. A Bíblia fala sobre confessar com a boca, né? Nós confessamos, quando a gente confessa publicamente. O próprio batismo é uma confissão pública da fé cristã. Agora, se essa confissão pública nossa, ela não combina com o nosso estilo de vida, não servirá de nada. Se a gente disser que é crente, mas a nossa ação é de quem não é crente, não serve de nada. Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte: pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé se demonstra na prática. Declarar ter fé não quer dizer nada, né? É a mesma coisa do marido que diz que ama a mulher e quando chega em casa vai meter o pau nela. A mulher vai se sentir amada? Bem, se ela se sentir amada, tem alguma coisa errada nesse negócio, né? Não vai se sentir amada, né? Então, a gente declarar que tem fé em Deus, que conhece a Deus, mas a nossa vida prática é outra coisa. A gente deve conhecer vários exemplos. Pensa naquele crente que na igreja canta, ora, faz tudo, aí chega em casa, você escuta ele gritando lá, não sei da onde, um palavrão. Já viu isso aí? Quando você vê um palavrão saindo da boca do crente, chega a dar aquele choque assim, né? Aí vem um monte de pensamento assim na nossa cabeça que nem sempre a gente diz. Às vezes a gente encontra alguém e diz, também não está muito certo. Mas vem muitos pensamentos. Por quê? A gente pensa logo, esse cara está dizendo que é crente, mas que negócio é isso aí? Né? Eu não acho que um palavrão vai mandar a pessoa para o inferno se a pessoa aceitou a Jesus. Não é isso. Mas talvez demonstre que falta alguma coisa. Talvez falte, inclusive, aceitar Jesus como Salvador. João deixa muito claro aqui para nós, né? Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. É mentiroso. É importante obedecer aos mandamentos. É importante obedecer à palavra de Deus. Né? Nós, como crentes, alguém já disse que nós somos a igreja do livro, né? Porque a importância que a gente dá às escrituras. Outras religiões, mesmo cristãs, por exemplo, a própria Igreja Católica, por exemplo, ela não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Ela usa a Bíblia, mais a tradição, mais o que eles chamam de magistério papal, né? Então, essas três coisas compõem a autoridade da Igreja Católica. Para nós não, para nós a autoridade é a Bíblia. É a Bíblia, né? Então, quando pensa que em mandamentos, a gente está pensando na Bíblia toda. Eu falei dos 10 mandamentos como uma régua, né? Mas pensa na Bíblia toda, em todas as palavras do Senhor. Então, quem diz que serve, mas age contrário? Então, imagina um crente que, por exemplo, quando o filho está doente, leva para um terreiro para benzer. Ou chama uma benzedeira para benzer a criança. Combina isso? Nem um pouco. Não faz parte da vida cristã. Isso está totalmente contrário àquilo que as Escrituras ensinam. Então, tem coisa que não combina. E aí não é Deus que está mentindo. Quem está mentindo é a pessoa que diz que conhece a Deus. Por quê? Porque quem conhece a Deus obedece os seus mandamentos e o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado
em sua vida num processo de santificação. A gente falou a semana passada sobre esse processo, né? Os três tipos de santificação, né? Santificação inicial, quando a gente aceita Cristo, a santificação progressiva, enquanto a gente vai vivendo, vai aprendendo e crescendo e buscando mais. Então, e a santificação final, que é a consumação aí da nossa salvação. Então, na medida que a gente vai caminhando e vai obedecendo, o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado, né? Versículo 5, mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. Então, o Deus que é amor, João vai falar ainda mais na frente, o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado na vida de quem obedece a Cristo. Não só declara com a boca, mas prova isso pela sua maneira de agir. Quanto mais obedecemos a Deus, mais experimentamos o seu grande amor por nós. Então, quanto mais obedientes formos, mais experimentaremos o amor de Deus por nós, em situações que a gente nem sequer consiga imaginar. Deus estará conosco e experimentaremos o seu amor. Terceira e última coisa, Jesus, ele é o padrão para o cristão. Versículo 6. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Então, quando eu digo que eu conheço Deus, qual é o meu padrão? O meu padrão é Jesus. Se eu conheço a Deus, eu tento ser como Jesus. Inclusive, a palavra cristão é pequenos cristos. Quer dizer, a ideia é que a gente tente viver conforme Jesus viveu. Agora, isso não tem nada a ver com ser fácil, né? Está longe de ser fácil. Nós precisamos buscar fazer isso, nos esforçar para fazer isso. Uns de nós vamos avançar um pouquinho mais, outros vão demorar para avançar, mas nós devemos viver nessa busca, né? Quem afirma ser um cristão vai ter sempre o comportamento avaliado a partir das palavras de Jesus. Então você chega e diz assim, eu sou crente. Veja, ser crente aqui é bom, porque eu posso dizer, eu sou crente, amanhã eu digo eu não sou crente, amanhã eu digo eu vou para outra igreja, eu sou daquela igreja agora. Eu posso fazer o que eu quiser, eu vivo num país livre, graças a Deus. Agora imagina num país onde o cara diz assim, eu sou crente, o cara pode ser preso e morto. A gente já viu várias histórias, a gente conhece diversas histórias. Aí a coisa muda de figura, né? Totalmente muda de figura. Quando os autores bíblicos escreveram, especialmente João, já ali no final do primeiro século, já tinha tido uma grande perseguição por Nero, ali por volta 68, 69, onde Pedro e Paulo morreram, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado na perseguição de Nero. E depois, já perto do final do primeiro século, veio a perseguição de Diocleciano, que foi uma perseguição pesada, né? E se não me engano, foi essa perseguição que João foi exilado em Patmos. Então, declarar que era cristão já era uma coisa complicada. Por quê? Porque você podia ser preso, vendido como escravo, ou você podia ser levado para as arenas, né? Porque Roma, a diversão de Roma eram as arenas, onde as pessoas eram levadas para os espetáculos dos gladiadores, e as pessoas se divertiam com a morte das pessoas ali na arena. A arena mais famosa é o Coliseu de Roma, e o recorde de pessoas mortas num único dia na arena em Roma foi de 10.000 pessoas. Imagina, tipo um estádio de futebol, né? Lotado ali, as cabeças rolando e o povo vibrando com aquelas cabeças que voavam
sendo por gladiadores ou sendo por feras, né? O cara colocava lá uns 3 leões com fome ali e soltava alguns cristãos lá para que aqueles leões avançassem em cima dos cristãos e os devorassem. Então, era assim, um espetáculo macabro, mas que era o ápice, né? Para eles ali. Então, declarar que era cristão nessa realidade é muito diferente de declarar que é cristão na nossa realidade. É muito diferente, né? A gente pode declarar, amanhã pode desdeclarar, e assim a gente vive. Mas quando nós dizemos, olha, eu hoje faço parte da igreja comunitária de Guadalajara, e aí as pessoas começam a me reconhecer como parte daquela igreja, qualquer ato, qualquer palavra que eu disser vai ser medido a partir das palavras das Escrituras. Às vezes o pessoal nem conhece exatamente as palavras das Escrituras, tem uma ideia, mas ele já vai lhe medir a partir daquilo ali. Se você pisar fora da linha, né? Inclusive por tradições que não são as nossas, né? Tem muita tradição de outras igrejas que não faz parte da nossa tradição, que o pessoal quer. Os crentes daquela igreja ali, as irmãs estão tudo de calça, sobra sempre para as irmãs. As irmãs estão tudo de calça, como se fosse o padrão nosso vestir aquela saia até lá embaixo, né? Eu não tenho nada contra, qualquer igreja tem o seu padrão, não é o nosso padrão, não é, né? E agora chega a música para atrapalhar aqui. Deixa eu passar só esse forrozinho aí, sei lá. Ok. Estar em Cristo, quando ele fala aqui, quem afirma estar nele, né? Estar em Cristo pressupõe ter recebido dele a salvação, né? Crente que está em Cristo é aquele que recebeu de Cristo a salvação, certo? Então, João afirma que andar como Jesus é um dever do que se declara cristão. Você se declarou cristão, logo você tem um dever de andar como Cristo andou. A palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, diz, ó, a mensagem de Deus para os seus servos é: sede santos como eu sou santo. Veja, é um padrão altíssimo. Quem de nós consegue alcançar? Talvez hoje nenhum de nós, né? Hoje nenhum de nós, obviamente. Mas quem disse que a gente deve desistir, né? Dessa luta? Por quê? A partir do momento que a gente diz que é cristão, né? Que afirma estar em Cristo, nós devemos andar como Ele andou, é o que João nos afirma aqui. Então, crente que não anda como Jesus não é ovelha, é bode. Né? Lembra lá que os anjos do Senhor, nos últimos dias, virão aqueles anjos, né? E vão separar as ovelhas dos bodes. Quem é ovelha vai para o aprisco, né? Vai ser resgatada para o Senhor. Quem é bode vai dançar. Então, quem está na igreja, e na igreja aqui eu penso como um todo, né? Mas aí a gente tem que pensar na nossa vida. Quem está na igreja e não busca andar como Jesus andou, e aqui, mais uma vez, ressaltando que nenhum de nós somos perfeitos. Não é, agora eu vou olhar, se o irmão não for perfeito, ele está condenado. Aí eu vou estar no lugar de juiz, né? Não é essa a ideia. Mas a ideia é que eu olho para a minha vida, eu estou andando como Jesus. Eu estou andando como Jesus porque tem muitas pessoas na igreja que talvez não sejam ovelhas, mas sejam bodes. E a gente precisa pensar sobre isso na nossa vida, para que o Senhor possa se agradar de nós e a gente possa andar como Ele andou. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar
aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra, que o Senhor nos dê direção em todas as coisas, nos ajude a andar em teus caminhos, a andar como o Senhor Jesus andou. Sabemos que não somos perfeitos, que o Senhor possa nos direcionar, Senhor. Derrama a tua graça, nos abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.